Pessoal, Francisco Melo, servo de Deus, dia 7 de abril de 2019, aqui ainda na cidade de Santos, e provavelmente eu entrarei na água ali para tomar um banho de certa forma, né? Um banho ali de praia de certa forma. E aí é isso, deixando claro sempre cada passo é para Deus, mostrando para você que é possível mudar a história do país através de pequenas atitudes, fazendo o básico como cidadão aí, tá bom? Então, de certa forma, conhecendo um pouco aqui o nosso litoral paulista. Em outra oportunidade, faz um tempo já, eu fui até a cidade do Guarujá, e hoje aqui eu tenho o privilégio aí de estar aqui na cidade de Santos, né? Na cidade de Santos. Santos, que foi um time que eu escolhi para torcer durante o período. Lógico, agora efetivamente eu não torço para time nenhum. Estou de olho sim no esporte, para que todos os times que devem a previdência de certa forma paguem aquilo que deve ao governo federal, para que de certa forma a população desfrute do melhor, né? Então, por algum momento eu estava, né, torcia para o Santos Futebol Clube e tal, inclusive dia 14 agora, ou dia 12 parece, 14 isso, vai completar mais um ano. E é isso aí, agora eu não estou de time nenhum, nem Santos, nem o time, mas de olho sim no esporte, para que o esporte seja limpo efetivamente, para que realmente os governos políticos façam a diferença sim, né? É possível mudar a história do país através da política, através da honestidade. Veja, o bem é para combater o mal. E se existe no meio do futebol qualquer tipo de mutreta, qualquer tipo de coisa errada, tem que coibir sim. E se os clubes de futebol do país aqui, do Brasil, deve a Previdência, tem que acertar as contas. Deve a União, tem que acertar as contas. Não tem acordo, para que de certa forma, quando o cidadão contribuir de uma forma ali, está trabalhando, contribuir para a Previdência, contribuir com o Fundo de Garantia, tenha retorno efetivamente. Repito, se nesse período aí de descobrimento do Brasil não deu certo até agora, é possível mudar a história do país sim. Veja, se cada um fizer o básico como cidadão, já está de bom tamanho, sim, né? Então, repito, o certo é para combater o errado. A verdade é para combater a mentira. E a justiça para combater a injustiça. É possível mudar a história do país, sim. Ô Francisco, mas nesse período ninguém conseguiu resolver a história do país. Tudo bem, sem problemas, né? Não tem problema se não conseguiu. Deus é eterno para mudar a história do país. Independente da religião, do credo, do seu credo, do seu partido político, da sua condição social, isso é o que menos importa. O importante é quando você for ali na urna, falar: eu fiz o melhor por mim, pela minha família, pelas pessoas que ficaram aqui. E se a pessoa falou: eu estou com câncer, estou com AIDS, problema seu, né? Se você vai embora dessa terra e vai acertar suas contas, pense pelo menos nas gerações que continuam aqui, né? Não tem conversa com esse tipo de gente. Tá bom? Então, eu estou condenado, os médicos falaram que eu estou... Tudo bem, sem problema, mas pense nas gerações que continuam para cá. Francisco, mas eu não acredito no Brasil. Sem problemas. Se o Brasil não conseguir, de certa forma a República Federativa não conseguir, ela tem que se alinhar com outros países para fazer a diferença, né? Repito, eu tenho 2 países sim, efetivamente, quem eu apoio efetivamente é aqui no Novo Mundo, Estados Unidos da América, para mudar a realidade do país, e a Federação Rússia. Esses 2 países, sim, de certa forma, para mudar a história do país, né? Para limpar, de certa forma, o país, efetivamente. A Federação Rússia, a Rússia, representa, sim, toda a União Europeia, através, de certa forma, pela sua extensão territorial, né? Então, você tem uma extensão territorial, sim, para fazer a diferença. É desse jeito que trabalha, para saber como entrou a coisa ruim aqui no país. Como nações de fora, como a União Europeia em alguns momentos foi lesada. Como os Estados Unidos da América foi lesado, né? É assim que trabalha nesse sentido. Descobrir como a maldade chegou até o país, né? Então eu reafirmo para você, meus alinhados internacionais, Rússia, país da Europa lá, o maior país em território lá, Rússia. E os Estados Unidos da América, que fica aqui no Novo Mundo, né, para mudar a história do país. E lógico, o Brasil, República Federativa do Brasil, que é composto por 26 estados e mais o Distrito Federal, né? Brasil, que é composto também por
5.570 cidades aqui em todo o território, tá bom? Então, de certa forma, para mudar a realidade do nosso país. Francisco, e as pessoas refugiadas? Não, aqui não tem espaço para refugiado. Procure a embaixada brasileira, aqui não é bagunça, né? O nosso governo, o nosso presidente da República está para trabalhar e coibir, achando que as coisas são de qualquer jeito. Poxa, Francisco, mas refugiado, não, procure a embaixada, sim, do Brasil, de certa forma. Não temos nada com isso, né? Nesse sentido, estamos trabalhando, temos os nossos problemas sociais, sim, da população que sofreu durante esse período, né? Mas, de certa forma, não aceitamos qualquer um aqui no nosso país. Poxa, aqui no Brasil é de qualquer jeito. Não é. Você pode achar que é de qualquer jeito, mas vamos mudar a realidade do país. Eu afirmo para você, tem que ter uma política assim externa e saber quem tem que se aliar, né? Para onde você tem que correr. Então falei 2 países sim, para mudar a história do país. Eu estou falando de credo religioso, condição social, estou falando de política. Para você entender o que acontece, para você não comprar tudo que te vende aí por aí. Poxa, Francisco, falaram que ia fazer isso e não fizeram. Pois é. Tem que fazer a diferença. E com justiça, enfrentando todo tipo de sistema assim. Ah, o sistema corrupto, ladrão. Sim, vão cair fora. Francisco, você é a favor de pena de morte? Lógico que sou. Se o Estado de São Paulo for o primeiro, sim, a colocar pena de morte, é responsabilidade do criminoso, das facções criminosas que entraram aqui no nosso país, de certa forma, e acha que eu vou ter medo de bandido. Bandido bom é bandido morto, não tem acordo com bandido. Quando eu falo bandido é em todas as esferas. É daquele que tem muito dinheiro e aquele que tem pouco. Não tem acordo com esse tipo de gente, né? Ou a política de tome lá e dá cá. Não, não tem isso. O governo, o presidente da República, ele nomeia quem ele quiser. Lógico, o nosso governo, o nosso presidente da República está trabalhando com o que tem. Foi isso que sobrou para ele, sim, para ele gerenciar o país e tem que limpar dessa forma. Se você acha que o atual governo é intolerante contra a criminalidade, imagine quem vem por aí. Imagina essa bandeira assim de falar, poxa, não é projeto normal, é projeto espiritual para saber como entrou a maldade aqui no país, né? Não ficar atrelada a uma religião, mas sim, de certa forma, fazendo os meus vídeos. Repito, tem o PSL, Partido Social Liberal, e mais 4 partidos políticos para mudar a história do país. Já tem uma base consolidada nesse sentido, para mudar a história do país, para saber como a maldade entrou aqui no país. Tá bom? Ô Francisco, mas perdoa. Tudo bem, você comete crimes e fala perdoa, não é assim que funciona. Procure fazer aquilo que é certo, faça o básico como cidadão. Não estou falando de caridade, se você tem condições, o poder aquisitivo, você ganha 20 mil, 30 mil, é um dinheiro seu, você trabalhou para isso. Se você ganha um salário mínimo, se esforce para ganhar mais, mas não inveje o seu empregador, o seu patrão de certa forma, faça a diferença. Ô Francisco, eu moro numa favela, trabalhe com o que tem dentro da lei, não vá para o mundo do crime. Não tem conversa, bandido bom é bandido morto. Se os policiais militares, os policiais civis estão aí, estão para trabalhar sim, não para agir com truculência. Não pense você que eu estou de olho no serviço público. Não pense você que eu não olho qual OPM, né, está trabalhando ali, né, quem está ali na corregedoria. Não pense que eu não estou de olho sim no serviço público. Veja, no mês de junho fui lá na PF, na Polícia Federal ali, e percebi algumas aberrações ali, na Polícia Federal ali da Lapa. Né? Então, de certa forma, mudando a história do país, muito mais que normal a olhar a parte espiritual, o que acontece com o país, por que tudo isso, por que daquilo, né? E repito, se você está condenado, poxa Francisco, eu vou morrer, falaram que eu vou morrer, tudo bem, pense nas próximas gerações que vão continuar aqui. Francisco, mas falaram que eu estou com câncer, com AIDS, independente disso, pense, porque uma hora você vai acertar as contas. Independente do que você for, é igual eu também, vou acertar as contas sim. Francisco, nesse tempo de Brasil aí, o que é que você fez em prol da sociedade? Eu estou trabalhando com o que tenho e dentro da lei, de certa forma. Usando o que eu tenho sim. E abençoando sim essa plataforma norte-americana, o YouTube, que dá a oportunidade de eu poder me expressar. Né? Quando eu chego, estou com 0 visualizações. Certamente alguém já visualizou em algum local.
tá bom? Muito obrigado você que acredita que o Brasil pode mudar sim. Muito obrigado você que, de certa forma, consegue enxergar alguma coisa, independente da sua religião. Muito obrigado você que pratica a verdade, mesmo num país podre, aparentemente, você não se dobra ao sistema. Muito obrigado. Né? E é desse jeito que tem que trabalhar, não tem que ter dó. É a mesma coisa de você ser bênção sim, e ser extremamente sim, rígido contra as coisas erradas, para entender por que a maldade entrou no país, por que a feitiçaria entrou no país, e aí de certa forma fazer a diferença nesse sentido. Repito, eu não sou de religião A ou B ou C, mas eu vivo para Deus, procuro honrar o nome de Deus nas minhas condições de tudo que eu for fazer, tá bom? Repito o meu e-mail, francisco.euro@gmail.com. Hoje aqui em Santos, filmando aqui para você. Tudo de bom, pratique a justiça, faça aquilo que é certo.